Em algum momento, não muito distante no futuro, a humanidade ela vai viver algo extraordinário, algo jamais visto em toda a história da humanidade. Algumas pessoas pensam que alguns fatos jamais se repetirão na humanidade, fatos de destruição, fatos de calamidades, notícias de pandemias, são coisas que têm assustado a humanidade, têm colocado os seres humanos de joelho até que eles possam solucionar esses problemas. Mas ainda há algo a acontecer na humanidade em que a ciência, em que a medicina, em que os astrônomos, psicólogos, em que os pastores, papa, jamais poderão resolver com os seus métodos humanos, com os seus métodos solidários. Há um fato que está prestes a acontecer, aonde milhares de pessoas em um instante irão desaparecer. E isto vai causar um pânico terrível em toda a humanidade. Aqueles que não sumirem nesse dia que está bem próximo, aqueles que não desaparecerem, estarão perdidamente alucinados, eufóricos, atrás de uma solução, atrás de uma resposta para saber o que aconteceu com a humanidade. Muitos líderes religiosos não irão desaparecer, ficarão atônitos, começarão a prantear-se e a gritar de tal modo que as suas vozes vão se enrouquecer e não vão conseguir achar a resposta. Aqueles que são ímpios, que são contra Deus, que de alguma forma lutam contra Deus, contra o seu reino, que dizem ser agnósticos, que dizem não acreditar em nada sobre a existência de Deus, irão estar tão desesperados, irão dizer: isso foge da lógica, isso é algo que realmente nos surpreendeu. Irão fazer as reuniões na ONU, na OTAN, os países começarão a pular de país a país a sua liderança para descobrir aonde foi parar os milhares desaparecidos. E não encontrarão respostas. Alguns dirão: será que foi alguma nave espacial, algum alienígena que veio e sugou uma espécie de pessoa selecionada e levou embora? Outros dirão: será que foi uma arma química nuclear que, quando ela explodiu, afetou o DNA de algumas pessoas selecionadas? Algumas mães estarão com seus carrinhos de bebê e irão gritar: alguém levou meu filho, pois ali só ficaram as vestes da criança. Algumas pessoas que são afastados e desviados da presença de Deus, eu não quero dizer da igreja, além de ser algo importante, além de ser parte do corpo de Cristo para união, para aconselhamento, para reforço espiritual, para ajuda espiritual, para ser guiado por um pastor, como diz a palavra de Deus. Mas aqueles que se afastaram, até mesmo dentro da igreja, estão lá, mas se afastaram, foram para longe de Deus, irão estar tão perdidos, estarão em pânicos, estarão gritando: Deus, mas eu era uma pessoa boa, Deus, eu ajudava o meu próximo, Deus, eu tanto profetizei, eu tanto falei em teu nome, eu cantava os mais belos hinos, eu fazia composições maravilhosas que tiravam lágrimas do olho do ouvinte. Alguns irão dizer: mas eu era um tremendo pregador itinerante, eu viajava de cidade em cidade, eu ia de igreja para igreja. Por que, Senhor? Por que eu não fui? Olharão e verão seus familiares, seus filhos, alguns jovens desviados que dizem: o meu pai não sabe o que diz, a minha mãe, ela é religiosa,
é careta, eles irão dizer: por que é que eu não dei ouvidos à minha mãe? Por que é que eu não dei ouvido ao meu pai? Por que é que eu fui tão cego de não enxergar o que eles estavam dizendo a mim? Algumas pessoas diriam: Deus, eu só queria aproveitar a minha juventude, curtir algumas festas, pegar algumas mulheres, eu só queria experimentar alguns tipos de coisas diferentes que alucinavam o meu corpo e a minha mente, e eu não estava vivendo errado, eu temia o Senhor no meu coração. Mas não acharão respostas, não acharão respostas alguma. Alguns líderes religiosos anunciarão em seus Facebooks, no WhatsApp, que aconteceu o inevitável e que não há nada que possa mudar isso. O Espírito Santo já não está mais na terra, a igreja já não está mais na terra, milhares de milhares foram levados, e isso está prestes a acontecer. A qualquer momento você vai procurar alguém que você ama, e esse alguém serve a Deus de coração e alma, e você não vai encontrar essa pessoa. Eu quero orientar a você. Eu estou aqui agora gravando esse vídeo para poder dizer a você: se eu não estiver aqui daqui a algumas horas, algumas semanas ou alguns anos, a minha roupa, a minha família foram levada comigo, eu quero dizer a você: não desista. Mesmo que muitos sumiram, desapareceram, que Jesus buscou, o arrebatamento aconteceu, fugiu da lógica, a razão humana, fugiu do sistema medicinal e todos desapareceram. Eu quero dizer a você: não desista, ainda vai haver uma chance para você, ainda vai haver uma oportunidade. Você passará por grande tribulação, você passará por perseguições. Pessoas que você ama talvez vão te entregar às mãos das autoridades, porque você vai querer sair deste mundo, não vai querer o inferno e vai querer ir com Deus. Mas para isso você vai precisar resistir até o final. Você vai precisar ter uma Bíblia, e elas vão ser escassas, vão ser tiradas das prateleiras, vão ser queimadas em praça pública. Haverá uma só igreja, chamada Igreja do Mundo, a Igreja do Anticristo. Ele fará milagres e fará maravilhas, e ele dirá que é o Cristo, mas ele não é. O Espírito Santo já não vai estar mais aqui. Haverão duas testemunhas que proclamarão o reino de Deus ainda para aqueles que ficaram, dizendo a eles que é para resistir, que ainda haverá uma chance, mas esses vão ser mortos, para que todo mundo veja o poder e a autoridade do anticristo. Mas você, se você não aceitar o senhorio do anticristo sobre a sua vida, ainda haverá uma chance de você ser resgatado por Deus e ir até as moradas celestiais, encontrar com o seu pai, com a sua mãe, encontrar com o seu filho que desapareceu, que foi levado. Mas para isso você vai ter que resistir até o final. Eu quero dizer a você: se isso acontecer e você agora, neste momento, tendo a oportunidade de livre e espontânea vontade entregar a vida a Jesus, não o fizer, você ficará para trás. Aproveite agora o momento hoje para entregar a sua vida a Jesus, seguir os seus passos, seguir Ele como o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo está aqui, ainda está aqui no meio da igreja, e Ele anseia para que você não passe por este momento terrível que a humanidade vai experimentar. Ele quer que você o aceite, Jesus Cristo, em seu coração, e devote a Ele a sua vida e a sua alma, a sua família. E Ele vai, naquele grande dia, quando as trombetas soar no céu, cortar o céu, você irá subir até Jesus e estará com Ele por toda a eternidade. Faça isso hoje. Este é o meu conselho. Este é o mandamento de Jesus através da minha vida a você. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, porque Deus enviou o teu Filho ao mundo para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não quer que você pereça.